Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje vamos aproveitar o nosso tempo para falar um pouco sobre a atualidade da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. E para falarmos sobre essa atualidade, nós temos connosco em estúdio o Bispo Cifredo Teixeira, a quem eu começo por saudar e agradecer a disponibilidade e a presença connosco nesta tarde. A Igreja Metodista, como todas as igrejas, viveram este tempo de pandemia. A pandemia hoje já não é propriamente um assunto, não é o assunto da atualidade, mas ela continua a existir. E falando um pouco sobre a atualidade da Igreja Metodista, é falar um pouco sobre como viveu a Igreja este período e como é que ele está a sair deste período, sendo que não estamos ainda no fim da pandemia, mas estamos numa circunstância totalmente diferente. Mas certamente isso afetou a vida da Igreja e certamente a Igreja teve que viver esse momento e preparar o futuro com algum cuidado. Bom, agradeço a saudação, é uma alegria poder voltar a estar a participar neste programa e aproveito para saudar todas e todos neste tempo em que partilharemos um pouco sobre a vida da Igreja Metodista e saúdo a todos com a paz de Cristo, que é uma paz que todos e todas precisamos. De facto, a Igreja Metodista viveu um tempo como todas as outras igrejas e o país, um tempo complexo, esse tempo de pandemia. Agora, estando já numa outra fase, está a Igreja a procurar responder, porque foi-se preparando ao longo do tempo em que a pandemia se fez sentir com mais intensidade. Os pastores e pastoras procuraram acompanhar as comunidades, procuraram estar em comunhão, a criatividade esteve muito presente, o uso das novas tecnologias, a presença nas redes sociais, o manter os contactos mesmo com pessoas que não dominavam tanto as redes sociais, mas manter o contacto por uma chamada telefónica, o procurar saber como as coisas estavam, animar as pessoas, ajudá-las, encorajá-las. Esse foi um tempo muito intenso nesse sentido. No tempo em que estamos agora já a recomeçar as atividades presenciais, a Igreja está a viver este tempo com gratidão a Deus por tudo o que foi vivido. Mas também a Igreja está a dar atenção à necessidade que as pessoas têm de ser ajudadas a ultrapassar os seus medos, as suas hesitações e a poderem viver este tempo com alegria, também com gratidão. É claro que sentimos que muita gente viveu experiências de solidão e de muito medo, essencialmente. E a tarefa da Igreja nesse tempo foi ajudar como pôde e agora é contribuir para que as pessoas renovem a sua esperança, se sintam mais fortalecidas e voltem a participar nas atividades da Igreja. E nas várias igrejas nós já vamos tendo sinais que falam desse recomeço e também da alegria de voltar a estar, na alegria de voltar a estar presente, de voltar a participar, mas também temos a noção de que há pessoas que ainda não venceram algumas dificuldades, ainda estão na expectativa e nós estamos a trabalhar para isso. E haverá também certamente uma questão de maturidade da fé, quer dizer, nem todas as pessoas o impacto da pandemia e da ausência muitas vezes daquela prática do culto dominical, da presença no estudo bíblico, isso também terá afetado de alguma forma as pessoas de uma forma diferente e por isso eu imagino que haja muito trabalho para fazer nesta retoma. Sim, essa é uma das atenções que nós temos que procurar responder, é uma das atenções que precisamos de procurar dar para ajudar as pessoas nas dificuldades que surgiram,
também sentimos já que há pessoas que chegam a este ponto mais fortalecidas na sua fé e até no seu ânimo. Temos pessoas que se sentem mais realistas também e que neste tempo já vivem a sua fé até de um outro modo. Mas é verdade, nós temos que ajudar quem ainda está a viver tempos de incerteza, tempos de questionamento e a ajudar a que as pessoas possam aprofundar a sua fé e descobrir que aí há riqueza, aí há uma ajuda importante para o equilíbrio da vida e até o equilíbrio emocional e também o enriquecimento espiritual da pessoa. Portanto, esta é uma atenção que a Igreja tem que dar e os pastores e pastoras e todos que estão envolvidos estão a procurar contribuir para que esse apoio seja dado e essa atenção aconteça. No contexto da atualidade da Igreja Metodista, de qualquer forma, este período de transição, assim esperemos, para aquilo que designam como endemia e, portanto, o fim da pandemia. De qualquer forma, este contexto ainda marca a atualidade de um próximo sínodo. O sínodo é um momento importante da vida da Igreja, está para acontecer no contexto da Igreja Metodista e, certamente, isso implica até no formato e na forma como é vivido o sínodo. Exatamente. Talvez tentando explicar um bocadinho o que é o sínodo também. Sim, o sínodo é o órgão máximo da Igreja Metodista, onde todas as igrejas locais estão representadas, todos os pastores e pastoras estão presentes, a própria Comissão Executiva, que é quem administra a vida da Igreja ao longo do ano, também marca presença, e é o órgão máximo que toma as decisões que são necessárias para a continuidade da vida da Igreja. E estamos praticamente perto, ou estamos praticamente em cima do sínodo, que acontece sempre no princípio do ano, no primeiro trimestre, sempre que conseguimos. Este ano será no final de abril. E será um tempo para nós beneficiando da experiência que tivemos até em tempos de pandemia. Teremos uma parte que acontecerá online, através da plataforma Zoom, e teremos uma parte presencial. E isso facilita também um pouco a vida da Igreja, a logística, as viagens das pessoas, mas é um tempo em que juntos avaliamos, juntos fazemos planos e tomamos decisões para a continuidade da vida da Igreja, e sabemos que temos aí desafios e que temos aí potencialidades para aproveitar, e o sínodo será uma contribuição importante para o mantermos o rumo da Igreja, que quer ser uma Igreja que acolhe, uma Igreja que ajuda a aprofundar a relação com Deus, uma Igreja que é apoio quando as situações são difíceis, e uma Igreja também que é solidária. E os sínodos procuram melhorar aquilo que precisa ser melhorado, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, mas ser também uma contribuição importante para que a missão da Igreja possa continuar. E na Igreja Metodista, uma campanha que nós iniciamos, ou uma forma de agir que iniciamos, que é a Missão Creio, ficou um pouco afetada com a questão da pandemia, mas esperamos... Até porque era um programa para 2030, não é? Exatamente, para uma década. Fizemos o que foi possível, mas esperamos que no sínodo essa missão, creio, possa ser relançada, porque sentimos que é importante partilharmos sobre o que nós acreditamos, o modo como nós vivemos a fé que temos, e acreditamos que é importante que outros e outras descubram este Deus que se revela em Cristo, que mostra amor, que dá esperança, e que ajuda a que os homens e as mulheres se possam respeitar mais, se possam ajudar mais e possam caminhar juntos
com gratidão pela vida que nos é dada. No sínodo eu sei que haverá momentos importantes, é um sínodo com eleição para órgãos da Igreja, sei que haverá novas candidaturas ao ministério, que é sempre um momento importante para a vida de qualquer Igreja, mas também há uma reflexão a ser feita e uma dessas reflexões passa também por esta dimensão da multiculturalidade presente na vida da Igreja. Eu creio que para uma Igreja sinodal era já conhecido que nos grandes centros urbanos essa multiculturalidade, essa presença de muitas pessoas de diferentes nacionalidades já era de alguma forma uma realidade, mas creio que nos últimos anos isso descentralizou-se de uma tal forma que hoje, mesmo em igrejas rurais ou semi-rurais, nós encontramos uma diversidade étnica e uma presença de crentes de diferentes origens do nosso globo. Isso é um desafio e um estímulo à Igreja, certamente. Sim, sem dúvida que é um grande desafio. Nós já tínhamos algumas experiências, como estava a fazer referência, mas elas agora sentem-se muito mais nas várias igrejas e tem sido interessante também observar que em vários casos essas pessoas que se juntaram à igreja nas localidades onde passaram a frequentar trouxeram ânimo, trouxeram até renovação e uma nova dinâmica às igrejas locais. Por isso, a Igreja já tinha alguma experiência, por isso foi capaz de acolher e de integrar e ao mesmo tempo incluir até naquilo que a Igreja está a fazer. Mas a atualidade mostra-nos que essa realidade está cada vez mais presente nas várias igrejas, sejam igrejas de cidade ou igrejas mais de pequenas vilas ou aldeias. É uma realidade que se faz sentir e também agora temos a questão da guerra na Ucrânia, que também causa uma movimentação, mas já tínhamos também de outros países, de Angola, Moçambique, do Brasil, Suécia, como uma das igrejas em que eu sou responsável pastoral também, que também temos, e Inglaterra, por aí fora, há de facto uma realidade diferente. E ser igreja é incluir, é assumir a diversidade e também beneficiar da riqueza de experiências. De qualquer forma, é preciso um processo, eu diria, pedagógico para essa inclusão, porque, obviamente, depois criam-se um conjunto de expectativas diferentes em pessoas que têm origens tão diferentes e saber criar um consenso e saber, de alguma forma, acolher cada uma destas sensibilidades é um desafio pastoral muito interessante. Sim, e é o que nós estamos a procurar a responder. E, de facto, é a oportunidade de nos darmos a conhecer, também de conhecermos as realidades que passam a fazer parte da Igreja e procurarmos aí construir caminhos juntos. É um desafio muito enriquecedor. Imagino que liturgicamente isso possa trazer alguma adaptabilidade, não sei, digo eu, trazer, digamos, algum desafio de criatividade para poder acolher as diferentes sensibilidades e de forma que todos possam se sentir incluídos no processo. Sim, e essa é a riqueza da atualidade. É nós sermos desafiados e convidados até a enriquecermos a nossa liturgia com novas oportunidades, com novas experiências, que nos ajudam a todos a sentirmos-nos bem e também a ficarmos mais ricos em experiência e também na nossa relação com Deus e na relação uns com os outros. Não digo que é fácil e que se resolve tudo com muita tranquilidade, mas resolve-se conversando, dialogando, construindo, havendo abertura, dando atenção àquilo que está a ser partilhado e dessa experiência nós construímos caminho e construímos uma liturgia, uma forma de estar em que todos se sintam bem e que sintam que fazem parte da vida da Igreja e que são
também contribuições importantes para que o testemunho seja dado e para que o Deus que nos ama, que ama a todos e todas, nos possa continuar a surpreender, porque o Deus que nós acreditamos é o Deus das surpresas. Não é tudo exatamente do mesmo modo que acontece. E aqui temos um tempo que estamos a viver em que há muitas surpresas que acontecem, mas que Deus está presente e que nos desafia e que nos tem ajudado e vai continuar a ajudar, certamente. Dentro das atualidades da Igreja Metodista, o Instituto Bíblico Teológico Metodista continua a ser uma aposta forte da Igreja Metodista. Creio que esse trabalho desenvolvido estará, porventura, até na motivação dos novos candidatos para o Ministério, porque muitos deles participam ativamente desse Instituto. Qual é a realidade do Instituto neste momento, em termos do trabalho que está a fazer e daquilo que são as suas perspectivas para o futuro? O Instituto foi iniciado para responder a uma das dificuldades que nós tínhamos de formação dos crentes e também das pessoas que se sentiam chamadas a participar nos ministérios. E de facto, temos tido uma boa resposta, um bom grupo de alunos que têm mostrado interesse e que se têm sentido, alguns deles, chamados para o Ministério Diaconal ou para o Ministério Presbiteral, como o sino deste ano terá a oportunidade de também acolher estas candidaturas. E o Instituto tem desenvolvido o seu trabalho para que estes alunos possam sentir-se bem no caminho que estão a fazer como crentes e também como contribuições para a vida da Igreja. Há pessoas que, participando na formação do Instituto Bíblico, no final de um primeiro ano, já se sentirão mais à vontade para ajudar na área da escola dominical, ou no trabalho com mulheres ou com crianças, ajudar na vida da Igreja, nos cultos, nas atividades que se desenvolvem. Com 2 anos de formação já começarão a sentir-se mais à vontade até para participar no Ministério da Pregação, para acompanhar melhor os pastores e pastoras. E os 3 anos de formação já darão a oportunidade para um acompanhamento até mais próximo e equacionar a possibilidade do trabalho pastoral. E nós temos desenvolvido esse trabalho também contando com a ajuda e com a participação de professores e professoras da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil. Temos a Faculdade de Teologia em São Paulo, com quem temos uma colaboração e temos contado com professores que nos ajudam. E estamos também a equacionar a oportunidade de uma colaboração com a Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos da América e, a partir daí, também haver protocolos de cooperação e que podem passar até por colaborar com a Faculdade de Teologia na Alemanha também, neste querer ter ajudas e contribuições para a formação que seja enriquecedora, que não se limite só ao nosso contexto, mas que alargue os nossos horizontes e também para dar resposta àquilo que falávamos há pouco. Temos realidades diferentes atualmente nas nossas igrejas, pessoas que vêm de países diferentes, de experiências diferentes, e é bom dar também aos nossos alunos essa oportunidade de consolidar uma formação teológica importante, não é? Exatamente. E esse fortalecer, consolidar e estimular até a formação teológica é um dos grandes objetivos do Instituto que nós temos estado a trabalhar e tem sido enriquecedora esta experiência na Igreja Metodista. E há pouco nós falávamos que daqui estão a surgir candidaturas aos ministérios, o que para a Igreja é uma grande alegria.
Nos últimos 4 minutos e meio que temos, nós podemos falar ainda de um outro aspecto da atualidade, porque tem a ver com o aniversário daquela que é uma das igrejas mais antigas da Igreja Metodista, ou talvez a mais antiga da Igreja Metodista. Houve anteriores, mas que não pertencem ainda ao contexto da Igreja Metodista, que são os 145 anos da Igreja Metodista do Mirante, na cidade do Porto. É um aniversário, obviamente, importante para a vida da Igreja Metodista. É um aniversário que tem sempre um significado especial, por isso mesmo, pelo que acabou de dizer, de ter uma importância histórica, e também porque é uma igreja que tem sempre uma contribuição importante para a vida da Igreja Nacional. Não se limitou só a ficar no seu âmbito, ali na cidade do Porto. E de facto, mesmo em termos históricos, a Igreja terá sido iniciada antes de 25 de março de 1877, mas nessa data foi considerada a data em que a Igreja se consolidou e que foi inaugurado o nosso templo histórico, mais histórico, com mais história na cidade do Porto, que é resultado de um testemunho dedicado que terá sido iniciado por leigos. O engenheiro Thomas Chegwin, em 1854, terá começado ali um trabalho de testemunho, de organização de pequenos grupos, de escola dominical. Depois, mais adiante, chegou o tempo de vir um pastor da Igreja Metodista do Reino Unido, em 1871, que organizou as igrejas que já iam dando sinais de estarem presentes em pequenos grupos na cidade do Porto, e surgiu esta igreja que é conhecida como a Igreja do Mirante. E é interessante só o relato que o próprio reverendo Robert Morton fez para a Inglaterra, estando no Porto, nesse tempo em que foi inaugurado o Templo do Mirante, em que ele escreveu: os metodistas interessados no nosso trabalho neste cantinho da Europa ficarão contentes ao ouvirem que finalmente temos aberto uma capela na cidade do Porto. Tem lugar para umas 200 pessoas, por baixo é uma sala de aulas mais pequena e uma secretaria que permitirá um eventual alargamento com absorção da escola, podendo oferecer lugar então para umas 500 pessoas. O primeiro culto realizou-se no dia 25 de março, tendo o Sr. Guilherme Dias, o nosso ex-sacerdote católico romano, pregado de manhã o sermão de abertura, e eu dirigi o culto da tarde, também em português, ao qual seguiu um culto em inglês, em que o pregador foi o reverendo Stuart. A assistência em todo o dia foi muito boa e os cultos decorreram sem qualquer intervenção alheia. Assistiram muitas pessoas respeitáveis, tanto inglesas como portuguesas, e já estamos a colher frutos espirituais. É um pedacinho da carta escrita pelo reverendo Morton para a Inglaterra, para Londres, para a sociedade missionária que tinha apoiado o início do trabalho. É um pequeno texto que está neste livro, Por Este Caminho, que o reverendo Alberto Aspe, um dos presidentes da Igreja também, que deixou esta contribuição, e que fala desta experiência que é marcante, que tem uma nota importante, que é a questão das escolas, as escolas diárias, portanto, uma atenção às pessoas que precisavam de aprender a ler e a escrever, e essa foi também uma forma das pessoas poderem ter acesso ao texto bíblico, conhecerem melhor a palavra de Deus, e ao longo dos tempos esta Igreja tem dado contribuição para a vida da Igreja Nacional através, inclusive, de pessoas que se candidataram aos ministérios e que contribuíram para que a Igreja chegasse até este tempo. Bispo Freire, nós chegamos ao fim do nosso programa, mas nós vamos acompanhar o aniversário e certamente vamos estar nas efemérides que vão ocorrer para estes 145 anos da Igreja do Mirante. Obrigado pela sua presença. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve. Até lá, o nosso desejo é o de sempre.
Fiquem bem, fiquem com Deus.